Olá, galerinha do PAA. Bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início aos nossos estudos do mês de junho. Nossa primeira atividade do mês de junho, vamos continuar falando sobre a colonização portuguesa aqui na América, no Brasil. E nós falamos sobre como os portugueses chegaram aqui, como foi o processo de colonização. E agora a gente vai conhecer um pouquinho como era que funcionava a economia do Brasil no período colonial. Bom, aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira questão, a gente vai ver qual foi o primeiro produto, né, escolhido pelo rei de Portugal para explorar aqui na América, né? Então a gente viu que primeiramente eles iniciaram com a exploração do pau-brasil e logo depois veio aí a produção do açúcar, né? A exploração da cana-de-açúcar. Por quê? O açúcar, né? Havia três razões: o solo e o clima, que aqui no litoral nordestino era favorecia a produção de açúcar. Os portugueses já tinham conhecimento de como produzir o açúcar, porque eles já produziam nas ilhas de Madeira e Cabo Verde. E, além disso, o açúcar também era um produto muito valorizado e gerava muita riqueza lá na Europa, né? Então, por isso que os portugueses escolheram o açúcar, certo? Esses foram os motivos. Então, vocês vêm, leem aqui, respondam essa primeira questão. Bom, a produção de açúcar. E qual era a mão de obra? Inicialmente, os portugueses iniciaram a produção de açúcar com a mão de obra indígena, né? Eles tentaram escravizar os indígenas, né, através das chamadas guerras justas. Eram guerras entre portugueses e indígenas, onde os portugueses travavam essas lutas com os indígenas porque eles consideravam os indígenas bárbaros, né? Mas eles tinham o intuito de pegar esses índios e levar para os engenhos, que era onde era produzido açúcar, para que os índios trabalhassem para ele. Os índios se recusaram, né, a produzir o açúcar, a trabalhar nas lavouras de açúcar. Por quê? Primeiro, os índios, né, eles não tinham o hábito de trabalhar e de produzir uma grande lavoura. O hábito deles, o costume deles era de plantarem, de praticarem a agricultura de acordo com o quê? Não é? Eles produziam o que precisavam, não uma grande plantação como era o que os portugueses queriam com a produção da cana-de-açúcar. Por isso eles se recusaram e daí começou a ter vários conflitos entre indígenas e os portugueses, certo? Bom, os indígenas começam a fugir e os portugueses precisam de mão de obra para trabalhar. É quando a mão de obra indígena ela é substituída pela mão de obra, né, pelo trabalho do escravo africano, né, por causa de duas razões. Uma, a falta de indígenas nas áreas açucareiras, tanto por causa da fuga deles, como também como muitos morreram por causa dos maus tratos que os portugueses faziam com eles, e também muitas doenças que os portugueses acabavam passando para os indígenas, e também o tráfico de africanos escravizados gerava muito lucro, muito dinheiro, né? Gerava aí muita riqueza para quem comercializava esses escravos africanos. Fora isso, os africanos eles já trabalhavam na produção de açúcar, né? Eles tinham experiência e daí eles começam a serem trazidos para cá para trabalhos forçados no Brasil, certo? Onde é que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar nos engenhos. O engenho era onde era produzido o açúcar colonial, né? O engenho, ele tinha as partes de um engenho,
onde tinha as matas, o canavial, a casa de engenho, a roça, a casa grande, que era a habitação do senhor do engenho, que era o dono do engenho, né? Então, tinha lá as partes do engenho. Aqui vocês veem aqui nessa imagem quais são essas partes, certo? Que constituía o engenho. Em Sergipe a gente tinha vários engenhos, certo? Bom, além do açúcar, outros gêneros, outros produtos eram também produzidos aqui no Brasil, né? Fora o açúcar, a gente tinha o fumo, o algodão, o cacau, castanha do Pará, o guaraná, couro, alimentos como mandioca, feijão, milho, frutas, né? Então não era somente o açúcar. O açúcar era o principal, mas também tinha outros produtos. Por exemplo, aqui em Sergipe, nós tínhamos o fumo e o algodão, né? Nessa área aqui do território de Sergipe. Então, vocês veem, olha, cada questão, ela é de acordo com o ponto aqui, ó, essa questão 5 sobre esses outros produtos. Vocês veem, respondem aqui. E essa última questão, ela vai falar sobre o pacto colonial. Durante o período colonial, né, existia um pacto que era feito entre as colônias e a metrópole. Não era algo que era feito tipo um acordo em comum, né, entre a colônia e a metrópole. Era imposto pela metrópole, no caso do Brasil, Portugal. Qual era a principal ponto do Pacto Colonial? O principal ponto do Pacto Colonial era que a colônia, no caso o Brasil, só poderia comercializar com a metrópole, né? Ele só poderia vender, né, e comprar produtos, né, ofertar matéria-primas e comprar produtos à metrópole. No início, esse pacto colonial ele era assim seguido, mas depois, por exemplo, o Brasil começa a comercializar com outras, né, outras metrópoles que não era Portugal, mas o foco era Portugal. Portugal exercia um certo controle, tá bom? Bom, vocês respondam aí essas 6 questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar aí perguntando à professora, que eu estou à disposição para poder ajudá-las. Um forte abraço, fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.